Em 22 estados e no Distrito Federal, o domingo foi marcado por manifestações contra o governo. Em São Paulo, segundo o Instituto Datafolha, cerca de 40 mil pessoas compareceram à Avenida Paulista, número bem abaixo do registrado no protesto realizado em 15 de março, quando 210 mil pessoas estiveram no local. Esses foram os primeiros atos realizados em favor do impeachment após a abertura do processo contra a presidente Dilma Rousseff. O processo já está em andamento na Câmara dos Deputados e vem causando muitas controvérsias, com direito à intervenção do Supremo Tribunal Federal. E é sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade, por isso o doutor Eduardo já está aqui com a gente. Olá, doutor Eduardo. Bom dia. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Sempre daquele jeito, né? Enquanto Melhor a gente estraga. se cumprimenta, os deputados ali se estabefam. A gente falando aqui e o povo brigando, que é uma loucura. É o MMA da Câmara. Que exemplo bonito que eles dão quebrando urna, né? Que maravilha, que é só que não, né? Doutor Eduardo, que assunto espinhoso para a gente falar no nosso último ao vivo desse ano, mas não tem como a gente não fechar o ano falando sobre isso. Afinal de contas, é o assunto que a gente vai levar por um bom tempo em 2016 também, né? Reservar esse assunto para o último programa que eu participo deste ano, né? Porque vocês vão até sexta. A gente vai até sexta, mas ao vivo. Mas fatos da semana é esse espinhoso tema, né? É verdade. Agora, a gente pode dizer que, assim como alguns analistas políticos e econômicos estão dizendo, por causa desse golpe de misericórdia na crise política, né, que é o que estava faltando para a crise política ficar ainda pior, você acha que a nossa economia também, o ano que vem, está comprometida, porque não vai se fazer outra coisa, a não ser investigar a presidente, investigar as pessoas que estão em volta dela e ver se existe realmente base para o impeachment? Regina, eu diria o seguinte, que existe base para o impeachment, é óbvio que existe. Não só sob o aspecto do pedido de instauração do processo de impeachment por esses dois juristas, sendo um deles ex-fundador do próprio Partido dos Trabalhadores, mas, sobretudo, o processo de impeachment é um julgamento político, né? É óbvio que você tem um rito, é óbvio que você tem todo um procedimento que deve ser cumprido, e, para isso, o Supremo Tribunal Federal está aí para corrigir qualquer tentativa de deturpar esse processo, mas é óbvio que é um processo político, como foi em 92 com o Collor, porque o Collor também foi político naquela ocasião, tanto é verdade que ele foi absolvido de todos os processos crimes que tramitaram no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, que existe agora motivos, existe, sem dúvida nenhuma. Eu poderia dizer aqui não só a questão das pedaladas, não as pedaladas fiscais, contas reprovadas de 2014 e agora 2015. Do primeiro e do segundo mandato também. Do primeiro e agora do segundo mandato, ou seja, essas pedaladas que o governo gasta mais do que está previsto no orçamento, fica devendo para os bancos públicos, né, para a Caixa Econômica, o BNDES, para o Banco do Brasil, enfim, que não pode, que são programas do governo que se gasta, se paga e o Tesouro Nacional não reembolsa, não devolve esse dinheiro para esses bancos. Então, isso são configurados crimes de responsabilidade. Ela pode ser por culpa, ou seja, não intencional de quem está conduzindo o país, mas pode ser intencional, sim, ou seja, pode, que nós chamamos de dolo, né, vontade de praticar aquelas pedaladas. Isso vai ser apurado agora no processo de impeachment. Agora, tem outras questões, né? O problema é essa investigação que começou do banco do BNDES, né? Ou seja, empréstimos que foram feitos a juros subsidiados e a empresas, né? Para poder aumentar a empresa. Ou seja, a questão da utilização do Banco do Brasil como instrumento, a Caixa Econômica Federal como instrumento político também, né? E outras estatais. Né? Eu estou te dando assim, elencando uma série de fatos. Além de tudo, ou seja, mandar de novo o pobre para a miséria, ou seja, tirou durante 10 anos, se tirou quase 30, 40 milhões de pessoas da linha da miséria, mas estão novamente voltando para essa linha da miséria. Você tem aí a questão do IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que o Brasil caiu
no ranking mundial. Caiu no ranking mundial, ou seja, né? então você tem muitos elementos que dão subsídios para essa questão do impeachment. Mas agora, o que está constando é só a questão das pedaladas hoje. Sim, Nada sim, disso que você pedaladas. comentou está constando. Agora, você tem outras questões também, né? Eu acho que tem o problema hoje que você enfrenta, que é o Eduardo Cunha, que está diretamente ligado com esse negócio de impeachment, foi que ele recebeu o impeachment. Muitas pessoas estão justamente confrontando a forma como está sendo feita, né? Muitas vezes nem discutindo a legitimidade do impeachment em si ou das questões, das razões que levam ao impeachment, mas a forma como está sendo feita. Quem é que está acusando, né? É justamente uma pessoa que está, inclusive nesse momento, com mandados de busca e apreensão acontecendo em Brasília e no Rio de Janeiro, que é o presidente da Câmara, né? Muita gente dizendo que configura golpe por causa disso. Então, se esperava de que a pessoa, ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados, que recebe realmente o processo de impeachment, que aceita o processo, ou seja, que autoriza o processamento, seja uma pessoa idônea. Que seja uma pessoa idônea. E não um usufrutuário de contas na Suíça. Uma pessoa que está desprovido de qualquer interesse político partidário, sobretudo, né? Então, é tudo isso que envolve esse processo de impeachment. Agora que o Brasil vai... Na verdade, nós estamos arrastando um cadáver. Essa que é a grande verdade. E nós não sabemos por quanto tempo nós vamos arrastar esse cadáver. Chamada economia, situação, crise econômica, financeira no país. Ou seja, as agências internacionais derrubando a classificação do Brasil, que isso envolve diretamente o dinheiro que se investe no Brasil, porque se for rebaixado o Brasil fica proibido, né, de receber dinheiro, moeda estrangeira para investimento. Tem essa questão. Agora, vamos falar como é que funciona o processo a partir de agora, né, do impeachment. As pessoas querem saber por quanto tempo isso pode se arrastar, por quanto tempo ainda a gente vai falar sobre esse assunto. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os trabalhos por enquanto, porque existe uma divergência entre a Constituição e a lei do impeachment, é isso? O que acontece é o seguinte, ou seja, foi aceito, teve aí uma votação a semana passada de uma determinada chapa que vai conduzir o processo de impeachment, que é a comissão, formada por 60 e poucos deputados, né? É óbvio que teve toda uma, eu não diria manobra, porque na verdade obedeceu-se o regimento interno da Câmara foi cumprido. Entretanto, o ministro Fachin, que recebeu uma ação para poder conceder uma liminar, e de fato ele concedeu, suspendendo o processo de impeachment. Por quê? Porque na verdade há dúvidas na forma, ou seja, no procedimento adotado. Se poderia ou não, se era legítimo ou não e se era legal, a votação, por exemplo, que teve sigilosa, ou seja, né? Ter sido secreta. Então há esse questionamento. Há outros questionamentos de conflito entre a lei de impeachment instituída em 1950 com a Constituição de 88. Há algumas divergências, há algumas contradições, alguns conflitos. Então, para que não ocorra nenhum prejuízo e que não tenha que anular todos esses atos praticados, o Fachin concedeu a liminar, para suspender o processo e vai mandar para o plenário amanhã. Ou seja, não é ele que vai decidir, o plenário vai decidir. Os 11 ministros vão decidir como é que vai ser processado esse procedimento do impeachment, né? Então, nada foi anulado, simplesmente se suspendeu o procedimento, ou seja, está interrompido o processo de impeachment. Eles vão, trocando em miúdos, colocar regras a partir de agora. Até a decisão. Assim como o Senado também está fazendo alguns pleitos, né? Porque uma vez acolhido pela Câmara dos Deputados o processo de impeachment, aceita o processo, a denúncia do impeachment, quem vai processar, na verdade, é o Senado. Quem vai julgar é o Senado, não vai ser a Câmara. Mas até aí, o que acontece? Acolhido pela Câmara, aí sim a presidente da República, ela é afastada do cargo por 180 dias, né? Assume o vice-presidente até o julgamento. Mas esse julgamento ele tem que ser feito dentro do prazo de 180 dias, que é o prazo de afastamento dela, entendeu? Então essa é a questão. Agora, hoje nós temos uma outra situação que está tendo uma devassa no país inteiro, né, que é justamente a busca e apreensão na residência oficial do Eduardo Cunha, que isso também pode mudar aí o caminho do impeachment. Isso pode mudar completamente
realmente a situação. Então eu acho que o Brasil inteiro está numa expectativa para ver o que o Supremo Tribunal vai decidir no dia de amanhã, que é onde está marcado o julgamento dessa liminar, ou seja, se realmente suspende tudo e começa do zero, ou não, ou continua, enfim. Então essa é a situação que nós estamos vivendo nessas últimas semanas do ano de 2015. Pois é, as últimas semanas terminando para lá de turbulentas, né? O ano terminando de uma forma bem estranha, bem bagunçada, como a gente de repente não esperava. Mas eu desconfio que em 2016 a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui no Revista, né, doutor Eduardo? Eu acho até que o Papai Noel, com toda essa crise econômica, até o Papai Noel foi concedido uma liminar para suspender as festas de final de ano, porque do jeito que o país está pobre, né? Porque nós estamos mais pobres. Tá feio mesmo. Né? Ou seja, com o aumento do dólar, com tudo isso, é óbvio que está todo mundo mais pobre. É verdade. Então é óbvio que agora esperamos aí que o ano de 2016, se não for solucionado, se não for, ou pelo menos que dê uma direção, que dê a luz no final do túnel, né? É o que nós estamos querendo. Bom, doutor Eduardo teve hoje a sua última participação ao vivo aqui, né, em 2015, mas 2016, é claro, ele volta assim que as atividades voltarem aqui ao normal, mas você pode continuar fazendo contato com ele sim através do Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Meu querido, um ótimo fim de ano para você também, um Natal maravilhoso com a sua família. Para todos, para a equipe, 2016 para você lindo também. Para os nossos telespectadores que acompanham o ano inteiro, que acompanharam o ano inteiro. Eu que agradeço, uma boa passagem de ano para todos, né? Para você também, um ótimo Natal 2016. Seja um super 2016. Ao nosso lado. Sim, sem dúvida com certeza. nenhuma. Sempre é o nosso.